Glória a Deus. Queremos louvar a Deus pela palavra de Deus que está em Joel, no capítulo de número 2, versículo de número 32, apenas a primeira parte. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nesse versículo que nós olhando aqui no contexto, está relacionado ao grande derramamento do Espírito Santo do Senhor, nós podemos ver no versículo de número 32, esse verbo invocar. Invocar é uma palavra muito forte e a gente foi para o seu significado e achamos chamar em auxílio, pedir a proteção, suplicar, assistência, recorrer. E aí nós podemos observar que a humanidade de um modo geral, ela está invocando tanta coisa, está se esquecendo de invocar ao Senhor, que é o grande Salvador. Está esquecendo de invocar o único que é a verdade, o único que é a vida, de invocar o único que é o caminho. A humanidade invoca tanta coisa e acaba por tendo dificuldade de reconhecer o senhorio de Jesus, tendo a dificuldade de reconhecer Jesus como Deus, a sua deidade. E aí nós então, partindo desta prática, podemos até fazer a seguinte pergunta: invocar o quê? O que nós estamos invocando? Será que nós estamos invocando bezerros de ouro, como está lá em Gênesis capítulo 32? Aleluia! Será que nós vamos invocar Jesus somente lá no dia do grande trono branco, quando lá então não adiantará mais invocar o nome do Senhor? Ou será que é o tempo de invocarmos a Deus é agora? Lá, quando Israel invocou o bezerro de ouro, dava-se por entender que Israel ainda não havia tirado o Egito de dentro do seu coração. E quando Moisés se ausenta por cerca de 40 dias e 40 noites, o populacho, um grupo, uma minoria lá, de alguns milhares de pessoas, ainda tinham fortemente o Egito falando dentro do coração deles. Eles ainda invocavam o Egito, invocavam os deuses que estavam dentro do coração e que pertenciam à nação cuja qual eles haviam sido retirados, resgatados para servirem a Deus. E aí Deus lhes dá então um grande tratamento de 40 anos, para que o povo então tirasse o Egito de dentro do seu coração, para que o povo então desacostumasse daquela invocação errada, daquele pensamento errôneo, daquela adoração equivocada dos deuses que tinham lá no Egito. E hoje nós estamos invocando tanta coisa, estamos invocando o dinheiro, estamos invocando a posição, estamos invocando tanta outra novidade que possa aparecer, mas se esquecendo do Senhor e Salvador, o Jesus Cristo. Aleluia. Para Israel, quando olhamos aqui no versículo 32, essa palavra é para Israel no tempo de tribulação e grande tribulação, quando Israel então se dará por conta que fez lá um acordo errado com o anticristo, quebrará o acordo e em meio à angústia, sofrimento, aleluia, Israel invocará o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. E essa palavra é para nós aqui, para os cristãos, porque para Deus só existe 3 povos. Existe Israel, que Deus tratará na tribulação e grande tribulação, onde então Israel invocará, como acabei de falar. Existe o povo gentil, que não tem Jesus, e existe a igreja, aleluia. Essa palavra, aquele que invocar o nome do Senhor, não será para a igreja, porque a igreja aqui já fora arrebatada. Mas essa palavra será para aqueles que ouviram de uma maneira ou de outra o evangelho.
Aleluia. Os filhos dos crentes que não foram arrebatados, os cristãos que ficaram e não foram arrebatados, porque o evangelho será propagado em dimensões extraordinárias, em dimensões e proporções mundiais, aleluia. E aí o Senhor Jesus estará lá com seus ouvidos abertos, esperando o clamor daquele que disser: Senhor Jesus, nós te aceitamos como nosso Salvador, aleluia. Parece que vejo aqui, e contextualizando, aleluia, esta palavra, o dia do Senhor, quando então o texto começa a partir do 28, dizendo que Deus derramaria do seu Espírito, os filhos profetizarão, os velhos terão sonhos, profecias, línguas estranhas, uma grande teofania do Espírito Santo, manifestação grande e extraordinária sobre a face da terra, e logo eu vejo aqui um grande esfriamento, aleluia, porque quando a Bíblia vem me dizer aqui que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, esse grande e terrível dia do Senhor, no versículo 31 que está falando, é quando Jesus retornar, já com a sua igreja, no final de grande tribulação, aleluia, e aí o 32 vem registrar aquele que invocar. Queridos, aqui eu vejo as placas denominacionais caindo por terra. Aleluia, aqui eu vejo todo um sistema corrompido, arcaico, ultrapassado, caído por terra, aleluia, e aquele que invocar o nome do Senhor, ora, se Jesus vai dizer, não, para você se salvar, vá para a igreja A, para você se salvar, vá para a igreja B, ou para a igreja C, ou para você se salvar, siga esse dogma, ou siga essa doutrina, ou talvez esse critério. Não! A palavra que o Senhor vem nos dizer aqui através do seu texto bíblico, no contexto da sequência do versículo, é que aquele que invocar receberá a salvação do Senhor. Há milhões de invocações em nossos dias hoje, mas só uma é a verdadeira, e todo aquele que invocar o nome de Jesus, do Senhor, será salvo. Joel, que significa o Senhor é Deus, já falava isso 800 anos antes de Cristo. Aleluia. Joel está chamando a Israel aqui ao arrependimento. A Bíblia nos nossos dias está chamando a igreja a um arrependimento, porque se não se arrepender, não vai ser arrebatado e vai passar por todas aquelas misérias que acontecerão em tribulação, em grande tribulação, tendo que se arrepender, aleluia, em dificuldade extrema. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, a bênção para quem se arrepender, ainda dá tempo. A terceira coisa, arrependimento de todo o coração. E num quarto momento, o derramamento do Espírito Santo, que começou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 2 a seguir, que é proposto até hoje para nós. Aleluia, toda a igreja que invocar a presença do Espírito Santo, a receberá. Aleluia. No versículo 28, está nos mostrando ali uma visão para o futuro. Aleluia. Está nos mostrando uma visão de futuro de governo do Espírito Santo, o seu derramamento, os dons do Espírito Santo no meio da igreja. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento, dom da fé, milagre, cura, profecia, línguas e interpretações. Aleluia. Aos puros de coração. Aleluia. Por que que aqui o Senhor então está nos revelando que aos jovens dará então visões e revelações, mas aos velhos sonhos? Porque a pessoa que tem um determinado tempo de vida, ela dificilmente é convencida por uma profecia, dificilmente ela é convencida por uma outra manifestação, a não ser de sonhos, e os sonhos não podem ser impedidos, e é por isso que Deus se manifestará aos velhos através de sonhos. Eles entenderão então que é a mão de Deus sobre a igreja, que é a mão de Deus sobre a humanidade, e os jovens terão visões, olhos abertos. No versículo 29, a Bíblia está me dizendo até sobre os servos
e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, sem acepção de pessoas. Basta você desejar, basta você clamar, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, e aí você fará parte daqueles que serão salvos no grande dia do arrebatamento. No versículo 30, o poder de Deus será inquestionável. Mostrarei maravilhas no céu, na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. Inquestionável é o poder do Espírito Santo, basta querer, basta desejar. Sinais da sua vinda é o que nós estamos vendo hoje. E lá no versículo 32, terminarão os tabus, aleluia, as liturgias, os cerimoniais religiosos, aleluia, terminarão as paredes, cairão por terra as placas. A palavra de Deus jamais ficará presa, como diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 9. Um avivamento vindo de Deus em proporções extraordinárias. Haja visto, diz a palavra em Mateus 25, verso 6, e eis que meia-noite se ouviu um grito em meio à grande treva, a grande época de dificuldade, a manifestação do Espírito Santo trazendo o último alento à igreja, aleluia, um lampejo, aleluia, uma demonstração do poder de Deus, dando oportunidade ou oportunizando a salvação para aqueles que clamarem. Aqui nós temos duas direções. Antes do arrebatamento, aquele que não está muito bem ainda pode se arrepender. Aleluia. Aqui nós temos outra direção. Após o arrebatamento da igreja, aqueles que ficarem sobre a face da terra poderão clamar ao Senhor também. Porque o Senhor Jesus, ele não direciona ninguém, ele não direciona ninguém ao abandono. Ele deixa a palavra bem clara: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o que nós estamos invocando hoje? Qual é a nossa invocação? Será que nosso coração está no dinheiro? Será que o nosso coração está nas posições? Está no poder? Está em alguma outra coisa que não seja Jesus? Porque a Bíblia é claro: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que suplicar o nome de Jesus, todo aquele que pedir assistência, todo aquele que recorrer a Jesus, de maneira nenhuma Jesus o abandonará. De maneira nenhuma Jesus deixará sem o seu socorro. De maneira nenhuma Jesus desamparará. Há tempo ainda, é agora a hora de você invocar. Quem sabe as coisas não estão muito bem e você não está bem com o Senhor, reconcilia e invoca agora. Se prepare para a grande vinda do Senhor, que está para acontecer a qualquer momento. E se você ouvir essa palavra ante o arrebatamento da igreja, ainda poderá invocar. E se você estiver em tribulação, em grande tribulação, ainda poderá invocar. Jesus não abandona ninguém que recorre a Ele. Jesus não abandona ninguém que pede a proteção a Ele. Jesus te ama e Ele está de braços abertos para todo aquele que o invocar. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.